Bem, pessoal, fazer esse vídeo sobre paciente jovem com dor crônica, né? Dor na coluna crônica, que realmente é uma dor limitante, é uma dor que incomoda e muitas vezes o paciente sofre muito. Eu vou explicar para vocês a lógica da doença, né? Os tipos de tratamento, para entender até o que pode ser feito. Vamos lá, né? Primeiro aspecto que a gente olha e gosta de explicar para o paciente é que existe uma doença chamada hérnia de disco, uma doença chamada canal estreito lombar, uma doença chamada doença degenerativa da coluna, que podem dar dor. Esse é um aspecto. O outro aspecto é o paciente com dor crônica lombar. Você fala, Júlio, não é a mesma coisa? Não. Por quê? A dor crônica por si só é uma doença. Então eu digo muito para o paciente o seguinte, muitas doenças elas são associadas. Então tem paciente que tem uma hérnia de disco, um paciente que tem um canal estreito, que ele tem dor porque inflamou e depois aquilo melhora. E tem paciente que acaba cronificando essa dor e tendo essa segunda doença que a gente chama de dor crônica. E às vezes é muito confuso, em especial para o paciente que é jovem, ele passar por esse período crônico de dor. E aí o que acontece? Na cabeça da gente, neurocirurgião, a gente vai pensar, esse paciente tem uma hérnia de disco, tem um problema na coluna lombar que precisa da cirurgia, e a gente vai tratar e tirar ele desse quadro de dor crônica e vai melhorar, ou esse paciente ele tem uma protusão, tem uma doença degenerativa, né, que não é cirúrgica, e eu vou precisar tratar ele com um quadro de dor crônica que ele desenvolveu. Até porque muitos pacientes têm fibromialgia, né, então eles têm a dor lombar, eles têm o hernia de disco, mas tem também uma outra patologia que dá dor crônica para ele. E às vezes para a gente no dia a dia é difícil. Até difícil porque muitos desses pacientes com dor crônica têm transtornos, alguns trabalhos mostram quase 50% a 60% dos pacientes com dor crônica têm transtornos mentais associados. Quando eu digo transtorno mental parece uma coisa forte, mas é mais comum do que você imagina, né? É transtorno depressivo, 5% da população brasileira tem, né? Transtorno de ansiedade, 10%. E esses quadros eles acabam confundindo e também somando e piorando o quadro de dor crônica. E às vezes você tem que tratar junto. Vai tratar o quadro da hérnia de disco que ele tem, vai tratar o quadro de dor crônica e vai ter que tratar o transtorno depressivo. Às vezes a medicação que a gente usa serve para os dois. Então cansa de eu ter paciente que eu vejo que tem aquele componente de depressão e vou dar um remédio que vai tratar a dor crônica e vai melhorar também. E muitas vezes a gente, neurocirurgião, não consegue resolver e vai mandar para um colega especialista em dor crônica. Tem anestesista que se especializa em dor crônica, a Jamile, que é minha irmã, que fez anestesia na USP e também em dor na USP, é especialista, por exemplo, né? Tem neurologista que se especializa, tem neurocirurgião que se especializa em dor. Porque esses médicos, né, eles vão lidar exclusivamente ou quase exclusivamente com o quadro de dor do paciente. Como eu falei, dor crônica é um tipo de dor, difícil de tratar às vezes são pacientes que às vezes ficam até dependentes de medicações. Então, sempre quando a gente fala de dor crônica, em especial no paciente jovem, tem que ter muita atenção. Tira a qualidade de vida, vem associado com muitos transtornos mentais, como transtorno de ansiedade e depressão. Ele tem que entender que é outra doença, né? E você, médico, vai ter que acompanhar direitinho ele para tentar ajustar a medicação. E às vezes ele vai precisar de especialista para tratar isso. Alguns vão precisar de infiltração, alguns vão precisar de bloqueio, vão precisar de risotomia, como eu tenho vários vídeos aqui explicando para vocês, mas é muito individual o quadro e é uma doença, né? Dor crônica é uma doença que tem seu manejo próprio. Espero que tenha ajudado.